Olá, pessoal do Silvio de Mello. Tudo bem com vocês? É, para esta semana, eu preparei aí para vocês na aula do laboratório, para a segunda série, que será em sala de aula, a correção dos exercícios que nós discutimos essa semana, no capítulo 5 aí do nosso livro de calorimetria, as questões da página 62. E nessa semana eu pedi que vocês estivessem fazendo essas atividades. Então, na aula de hoje, eu vou comentar com vocês a correção dessas atividades, tá bom? Começando aí a correção. Ah, nessa primeira questão, ele coloca em a seguinte situação, né? Ele coloca em duas panelas com água, uma com 800 ml, né, ou 8 décimos de litro, outra com 600 ml, ou 6 décimos de litro, são colocadas para aquecer, né? E nós vamos admitir aí que a potência de ambas os bicos, né, são de mesma potência. Daí o seguinte, partindo desse pressuposto, né, nós vamos o seguinte, partindo dessa ideia, ele coloca ainda que a pergunta vem: qual dos dois volumes de água sofrerá maior variação de temperatura ao final de um mesmo intervalo de fornecimento de calor? Porque considere que nenhum dos dois volumes de água mudou de estado. Então, nós vamos considerar aí que não houve mudança no estado físico, né, da matéria, né? Ou seja, eles estão em estado líquido e vão permanecer em estado líquido, tá bom? Então, olha só aí. O menor volume, os 6 décimos de litro, sofrerá maior variação de temperatura. Por quê? Pois possui menor massa e, portanto, a menor capacidade térmica. Então, menor massa fica com menor capacidade térmica. Apesar do material ser idêntico, o que vai mudar aí é só a massa, né? Como a potência dos bicos do forno é a mesma, a quantidade de calor recebida pelas panelas é igual. Então, não mudou nada. Nesse caso, a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Questão 2. Então, na questão 2, nós temos aí, né? O calor específico do alumínio é 7 vezes maior que o calor específico do ouro. Então, o calor específico do alumínio é 7 vezes maior do que o calor específico do ouro. Dois corpos agora de massa iguais, né? As massas são iguais, então, vamos supor, tem um corpo com massa, vamos supor, com 100 gramas de massa de alumínio e 100 gramas com massa de ouro. Então, as massas são iguais, diferentemente da questão anterior, né? Não importa se é líquido, se é sólido, não importa essa questão, mas vamos considerar aqui massa, né? Aí eles falam que ambas inicialmente estão à mesma temperatura e que receberão a quantidade determinada de energia. Então, ambos vão receber uma quantidade determinada de energia. Aí a grande pergunta agora é o seguinte: para que a temperatura final dos dois corpos de massa de ouro e de massa de alumínio tenha a mesma temperatura, sejam mesma para que a temperatura final de ambos os corpos sejam a mesma e diferente da inicial, qual dos dois corpos deve receber maior quantidade de calorias? Ou seja, olha só, eles estão à mesma temperatura, né? Ele vai sofrer uma quantidade de energia e, ao final, eles vão ter que conservar a mesma temperatura do processo. Aí a pergunta é, como que vai ter que ser isso, né? Como que vai ter que ser feito, né? Aí, a quantidade, quanto a mais o ouro ou o alumínio vai ter que receber de energia? Vamos observar.
O corpo de alumínio terá que receber 7 vezes mais calorias que o corpo do ouro. Por quê? O calor específico do alumínio é 7 vezes maior. Como os corpos têm massas iguais, a quantidade de caloria recebida para que atinja a mesma temperatura é diretamente proporcional ao calor específico de cada material. Então, olha só. Para que o alumínio chegue a uma mesma temperatura do ouro, eu vou ter que fornecer 7 vezes mais caloria, né, para o alumínio, para que ao final do processo ele esteja à mesma temperatura do ouro. Por que que isso acontece? Porque o calor específico do alumínio é 7 vezes maior do que o do ouro. É contra-intuitivo, né? Porque a gente pensa assim, então eu tenho que fazer o contrário, né? Mas não é inversamente proporcional, é diretamente proporcional, tá? Questão 3. O cobre utilizado na fabricação de panelas tem calor específico bem menor do que o da água. O vidro também, usado na fabricação de panelas, tem calor específico bem menor do que o da água e maior do que o do cobre. Então, o vidro tem um calor específico maior do que o do cobre. E a água usada no vidro e a água usada no cobre tem o mesmo calor específico, né? Explique como o material de panela, seja de vidro, seja de cobre, interfere no aquecimento de uma quantidade determinada de água. Então, aqui vamos considerar a quantidade de água igual, ou seja, a massa da água vai ser igual para ambas as panelas, né? Então, olha só, uma panela de cobre, se aquecida mais rapidamente do que uma panela de vidro, quando ambas são expostas a fontes térmicas que fornecem a mesma quantidade de calor. Por que isso acontece? Porque o calor específico do cobre é menor que o do vidro. Então, por condução, nós entendemos o que é condução, né? Perdão, não é convecção, né? Essa é a ideia aqui de convecção, né? Convecção, condução, eu coloco a barra de ferro e a água vai esquentando. Então, por condução, a água será aquecida mais rapidamente na panela de cobre, né? Questão 4. Duas massas iguais, uma de água e outra de chumbo, receberá iguais quantidades de calor. Qual das duas massas sofrerá maior elevação na temperatura? Por quê? E aí? Vamos lá para a resposta. O chumbo sofrerá maior elevação de temperatura, porque esse material tem menor calor específico que a água, necessitando, portanto, de menor quantidade de calor para variar sua temperatura. Então, quanto menor o calor específico, menor a quantidade de energia para ele variar a temperatura. É diretamente proporcional. Tá? Nós não podemos esquecer essa ideia aí do modelo matemático. Tá? O calor específico de determinada substância é igual a 0,8 calorias por grama vezes grau Celsius. Por gramas grau Celsius, né? Quantas calorias devem ser fornecidas para que 1 grama dessa substância tenha sua temperatura elevada em 4 graus? 5 gramas dessa substância tenha sua temperatura elevada em 1 grau. 5 gramas dessa substância tem a sua temperatura elevada em 4 graus. 10 gramas dessa substância tem a sua temperatura elevada em 12 graus. Vamos lá. Aplicação da fórmula do calor específico, né? Então, olha só. 0,8 décimos de caloria barra graus, vamos ver, né? Calor específico. 8 décimos de caloria por grama grau Celsius para elevar 1 caloria, 1 grau Celsius, né? A temperatura de 1 grama dessa substância é necessário
8 décimos de caloria. Agora, é isso, nós chegamos à conclusão. Né? Isso aqui é para cada 1 grama, né? Para cada 1 grama, a 1 grau Celsius, eu gasto 8 décimos de caloria para variar aqui. Posso fazer uma regra de 3 simples, porque é diretamente proporcional, tá? Mas posso fazer o seguinte cálculo, né? Olha só, quantidade de energia vai ser igual, então, aqui, 4 vezes 0,8, ou seja, a quantidade de energia, portanto, né, esse símbolozinho, esses 3 pontinhos aqui, esse triângulo, quer dizer, portanto, a quantidade de energia para variar em 4 graus Celsius 1 grama de água vai ser 3,2 calorias, né? Ou 32 décimos de caloria, posso ler assim, tá? A letra B. Para elevar 1 grau Celsius, a temperatura de 5 gramas dessa substância são necessárias. Então, eu vou multiplicar por 5 vezes 0,8, que é o calor específico para cada caloria, né? Então, vou chegar à conclusão que vai ser 4 calorias, né? 4 calorias. Então, olha só. Para 4 graus Celsius, 5 gramas dessa substância são necessárias. Então, vou multiplicar 4 graus Celsius vezes 5 gramas vezes 0,8. Ah, professor, mas por que os outros não multiplicou? Mas é porque aqui seria uma grama, né? Se eu multiplicar por 1, não vai adiantar em nada, tá vendo? E aqui é 1 grau Celsius, então não vai interferir. Então, na realidade, como é diretamente proporcional, basta multiplicar tudo, né? Como nós estávamos discutindo anteriormente, né? Então, olha só. Então, vou pegar e multiplicar 4 vezes 5, 20. 20 vezes 0,8, 16 calorias, né? Nós chegamos à conclusão. E o próximo, 12, para elevar 12 graus Celsius, 10 gramas dessa substância. Então, 12 vezes 10, 120, vezes 0,8. Então, 96 calorias. Né? Questão 6. Só voltando aqui. Questão 6, ele fala o seguinte, né? O mercúrio, metal líquido utilizado na fabricação de termômetros, né? Os termômetros desses mais antigos, né? Hoje nós temos termômetros mais eletrônicos, né? A maioria dos nossos termômetros hoje não precisa de termômetro. O termômetro eletrônico ainda precisa de um contato, né? Mas tem aquele termômetro, que agora com o coronavírus ficou bastante comum, né? Você nem precisa encostar na pessoa, você já consegue aferir ali a temperatura corpórea, né, da pessoa. Né? Então, olha só. Aí, nesse mercúrio aqui, nesse termômetro aqui, ele é de mercúrio, né? Ele tem calor específico 18 vezes menor do que o do álcool, né? 18 vezes menor do que o do álcool, ou seja, ele é bem sensível, né? Bem sensível. 18 vezes menor, né? Ele é bem sensível. Se você segurar nele assim, alguns segundos, tanto que quando nós estamos com febre, nós colocando assim nas axilas, geralmente é onde a gente mais coloca, né? Para medir a temperatura, em poucos segundos a pessoa já consegue aferir a temperatura do paciente, né? Então, olha só, pessoal, continuando aí, também utilizado na fabricação de termômetro. Então, o álcool também é utilizado, é o termômetro com álcool, tá? Mas ele tem uma outra programação, mas funciona do mesmo jeito, tá? Não muda nada, não. Aí tem uma outra escala, né? Uma outra, como é que eu posso dizer? Calibração, que eles falam, né? Tecnicamente falando, o termômetro de álcool tem uma calibração diferente do que o termômetro de mercúrio, tá? Quando certa massa de mercúrio absorve 1.800 calorias, sua temperatura se eleva a 10 graus Celsius.
se uma massa de álcool igual a de mercúrio absorve 200 calorias, a elevação de sua temperatura será maior, menor do que a massa do mercúrio ou igual à massa do mercúrio? Por quê? Aí vamos analisar, né? Bom, nós temos o seguinte, né? O calor específico do mercúrio é 18 vezes menor do que o álcool. Em uma determinada massa de mercúrio, precisa receber menos caloria que a mesma massa do álcool. Então, vamos considerar as massas iguais, mesma quantidade de a massa, né? Mesma quantidade de líquido, né? Tanto de mercúrio quanto do álcool, para que a sua temperatura varie igualmente. A massa do álcool recebe menos calorias que a do mercúrio. Portanto, sua elevação de temperatura é muito menor. Quando podemos estimar este valor com base na relação abaixo, né? Porque nós sabemos que é 18 vezes maior, né? Então, olha só. Para a capacidade térmica do mercúrio, temos capacidade térmica, o C grande, né? Capacidade térmica do mercúrio, nós temos a quantidade de 1.800 calorias, né? Foi fornecida, em uma variação de 10 graus Celsius. Então, a capacidade térmica do mercúrio é de 180 calorias por grau Celsius, né? É do mercúrio, né? Continuando em, como as massas de mercúrio e álcool são iguais, então o calor específico, né, do álcool vai ser 18 vezes o calor específico do mercúrio. Se o calor específico do álcool é 18 vezes o calor específico do mercúrio, então o calor específico do álcool vai ser 3.240 calorias por grau Celsius, né? Então, a quantidade de variação na temperatura, então, do calor específico do mercúrio, é só fazer o cálculo aplicado anteriormente, o cálculo do calor específico, a quantidade de energia fornecida pela variação de temperatura, né? Então, fazendo o cálculo, ainda vamos chegar à conclusão de que a variação de temperatura aí vai ser de aproximadamente 6 centésimos de grau Celsius, com essa quantidade de energia fornecida para o álcool, no termômetro de álcool, né? Então, a variação de temperatura é pouco perceptível, né? 6 centésimos aí. Um termômetro desse convencional que nós conhecemos, né? Às vezes, vamos dizer assim, a olho nu, né? Não seria nem perceptível, né? É muito pouco. Aí ele é menos preciso? Não, funciona normal, do mesmo jeito, sabe? Ele tem uma outra calibração. Por que não utiliza assim, o termômetro, não fala tanto do termômetro de mercúrio? Porque o mercúrio é um material altamente poluente, né? Então, ele não é, vamos dizer assim, ecologicamente correto, né? Questão 7, pessoal. Um corpo formado por determinado material recebe 2.000 calorias e teve sua temperatura elevada em 50 graus Celsius. Qual a capacidade térmica desse corpo? É a aplicação direta aí da fórmula, né? Então, olha só. Nós sabemos que a capacidade térmica vai ser a quantidade de calorias dividido pela variação de temperatura. Então, nós vamos chegar à capacidade térmica desse material é de 40 calorias por grau Celsius. Uma massa de 500 gramas de determinado material foi aquecida recebendo 4.000 calorias e variando sua temperatura em 25 graus Celsius. Qual é o valor? Letra A, da capacidade térmica e do calor específico do material depois, né? Letra B. Então, a capacidade térmica, o Czão, né? Olha lá, só aplicação direta da fórmula, né? Quantidade de energia fornecida dividido por 25 graus, que é a variação de temperatura. Então, a capacidade térmica, que é o Czão, capacidade térmica dessa mercadoria, desse material, né, é de 160 calorias por
por grau Celsius, né? Calor específico, que é o Czinho, né? Então, olha, a capacidade térmica dividido pela massa, né? Então, capacidade térmica dividida pela massa, então, o calor específico dessa substância é de 32 centésimos de caloria por gramas grau Celsius. Novamente, aí, voltando a uma questão de chumbo, né? Um pedacinho de chumbo, inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius, foi colocado no forno durante 3 minutos e teve sua temperatura elevada em 90 graus Celsius. Então, já está dizendo a variação de temperatura, né? Elevada em 90 graus. Então, ele chegou a uma temperatura final aí de 115 graus, né? Então, 115 menos 25, 90 graus de variação. É isso que ele está dizendo. Nesse processo, o pedaço de chumbo absorveu 1.300 calorias. Aí vem pergunta a capacidade térmica do pedaço de chumbo e depois vem pergunta com o valor da massa diferente, a mesma temperatura inicial do primeiro, quando colocado no forno durante 3 minutos, atinge a temperatura final de 90 graus Celsius. Por quê? Então, vamos observar. Na letra A, 3 minutos, né? Permaneceu no forno. A quantidade de calor específico recebida foi de calor recebida de 1.300 calorias e sua temperatura variou em 90 graus Celsius. Né? É engraçado porque ele não considerou variação aqui, né? Ele pegou 90 menos 25. Variou. Então, na minha leitura, eu entendi o seguinte, que ele foi até 105. Se ele variou, 90 já seria a variação. Ele fez ao contrário, né? Mas vamos seguir a ideia do autor, né? Então, 90 menos 25, ele considera 65 graus Celsius de variação de temperatura, né? Eu já consideraria a variação de temperatura 90, né? Mas vamos seguir o que o autor propôs, né? Então, o calor específico é a quantidade de energia dividida pela variação de temperatura. 1.300 calorias dividido por 65. Então, a caloria é de 20 calorias por grau Celsius, né? A quantidade de calor capacidade térmica, né? O Cesão, capacidade térmica. Então, olha só. No item B, ele volta lá e pergunta o seguinte: ó, é possível que outro pedaço de chumbo com um valor de massa diferente e a mesma temperatura inicial do primeiro, quando colocado no mesmo forno durante 3 minutos, atinja também a temperatura de 90 graus? Temperatura final de 90 graus? Por quê? Calma aí, vamos voltar aqui, ó. Aí ele fala aqui, teve sua temperatura, olha só, deixa eu só pegar aqui. Eu acho que aqui, quando eu li a primeira vez, eu cometi um equívoco aqui na interpretação, né? Ele fala aqui, ó, teve sua temperatura elevada a 90 graus. Elevada a 90 graus. Então, 90 graus realmente é a temperatura final, né? Não foi a variação de temperatura, tá? 90 graus é a temperatura final. Então, por isso que ele agiu correto lá, 90 graus menos 25 graus. Então, dá 65 graus, né? Aí ele reforça aqui de novo, né? A temperatura final de 90 graus, né? Eu que fiz uma interpretação equivocada aqui. Então, está correto o comentário lá do autor da questão, tá? Então, olha só. Ainda o seguinte. Aí ele fala, por essa questão aqui da letra B, nós já temos lá, a resposta é óbvia que não, né? Por quê? Porque são de massas diferentes. Se é de massa diferente, então a massa, se eu mudo a massa, tanto para mais quanto para menos, vai interferir. Se a massa for menor, vai esquentar mais. Se a massa for maior, vai esquentar menos. Então, vai interferir. É lógico que isso vai interferir, né? Então, olha lá a resposta que ele vai falar. Então, olha, não.
pois as massas são diferentes, as capacidades térmicas dos blocos de chumbo também serão diferentes. O bloco de massa maior sofrerá menor variação de temperatura e vice-versa, né? O de massa menor vai sofrer maior variação de temperatura. Então, vai ficar ao contrário. Então, se eu mexo na massa, nesse caso, eu vou mexer na minha capacidade térmica. Beleza? Vamos para a última questão. A capacidade térmica de um bloco de certo material, de massa de 2 kg, né, é igual a 800 calorias por grau Celsius. Estão entendendo a capacidade térmica, o Czão, né? A capacidade térmica de um bloco desse mesmo material, de uns 5 quilos, é maior, menor ou igual a 80 calorias? Bom, nós vamos analisar o mesmo produto, só com massa maior, evidentemente que a capacidade térmica será maior. Vamos analisar só para você. Note que para o primeiro caso, a capacidade térmica era de 80, né? Então, olha só o que a capacidade térmica aconteceu. Como ele aumentou, né? Então, olha só o que vai acontecer. Olha a explicação. A capacidade térmica de um corpo é diretamente proporcional à sua massa. Observe que está sempre envolvida a ideia de massa. Então, um corpo de 5 kg terá capacidade térmica maior que um corpo de 2 kg, por causa da relação de proporcionalidade direta. Como eu comentei com vocês, é diretamente proporcional. Está relacionado à massa, à variação de temperatura, né, e a capacidade térmica de cada produto, né? Podemos encontrar, então, uma capacidade térmica de um bloco de massa de 5 kg, né? Então, olha só, para 2 kg é de 80, então eu chamo aqui de C, né? E só multiplica cruzado aí e acha a resposta, que a capacidade térmica, então, para 5 kg é de 200 calorias por grau Celsius. Beleza, pessoal? Então, terminamos aí a nossa aula de correção. Qualquer dúvida, se restar ainda, eu me coloco à disposição, tá? Para prestar quaisquer esclarecimentos aí para vocês. No mais, o meu muito obrigado. Até mais.